Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, muita paz, né? Que Jesus nos abençoe, nos console, nos inspire, para que a gente possa desenvolver a tarefa desta noite, né? Nova temporada do EMEG, começando hoje. Hoje é dia de abertura. A abertura nós temos sempre um expositor convidado, né, gente? Para fazer aquele intertemporadas. Então, é aquela hora que a gente dá aquela respirada, vê coisa nova, né? Para poder ter o pique para mudar de tema, né? E nós temos hoje uma convidada muito querida, está ali, né? Diz que o estômago fica assim, gente, não adianta. 30, 40 anos de estudo, não vai mudar, não, tá? Os 5 primeiros minutos, né? A barriga da gente fica apertada. Mas nós vamos fazer a prece para pedir o socorro do plano espiritual, né, para acalmar todos nós, abençoar, para que a gente possa dar início a essa tarefa. Vamos lá, então. Jesus querido, Mestre amado, nós te agradecemos muito, Senhor, por mais uma noite de estudos, por esta reunião do EMEG que transcorre em teu nome, entre amigos queridos, encarnados e desencarnados, presenciais e virtuais, buscando, Senhor, sempre aprender um pouco mais, compreender os teus ensinamentos, a fim de que possamos ser melhores naquilo que fizermos, melhores espíritos, melhores filhos, melhores pais, melhores companheiros e companheiras, melhores irmãos na fraternidade real que o Senhor veio nos ensinar. Te rogamos, Senhor, abençoa a todos nós. Traz o lenitivo para nossas dores, todos nós as temos em grande porte. Dores físicas, dores mentais, dores morais, dores psicológicas, emocionais, dores espirituais, seculares. Balsamiza, Senhor, os corações de todos nós, e que este bálsamo de paz e amor possa se estender por sobre toda a terra, consolando os corações, acalmando e acerenando os espíritos, as mentes perturbadas em desalinho. Dá-nos minutos de paz, Senhor, para que possamos aurir do plano espiritual as melhores inspirações para prosseguir na nossa jornada. Sê conosco, Mestre, hoje, como sempre, porque muito necessitamos da tua presença entre nós. Que assim seja. Muita paz, nova temporada, expositora querida, viu, gente? Ó, não é a primeira vez não, viu? Ela fica fazendo essa carinha de caloura, mas é veterana das grandes. Foi a primeira expositora convidada do EMEG quando a gente voltou. Assim que a gente começou a fazer essa interrupção, colocando expositores convidados, foi convidada da Cristina. Eu estava consultando a nossa planilha histórica, pré-histórica, pré-jurássica, de toda a nossa sequência de estudos, e a Sônia estava lá como primeira expositora convidada da Cristina para abrir a temporada, e ela falou sobre a cruz de cada um naquela época, né? O tema era a cruz de cada um. Hoje é um tema que está bem ligado ao tema que a Fernandinha terminou de apresentar para nós. Não foi sugestão, viu, gente? São aqueles famosos acasos que parecem acontecer, né? Ela escolheu um tema que se encaixou bem na sequência do que a Fernandinha veio trazendo para nós, e a Sônia Tomasi, que está aqui na coordenação da quarta-feira, junto com a Maílda, né? Com a turma da quarta-feira, vai trazer para nós o tema da renovação, né? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Obrigada, Sônia. Seja bem-vinda de volta ao nosso lar, da sala virtual materializando na sala física, né, gente? Boa noite, gente. Amigos aqui, amigos de casa. Uma alegria estar com vocês, essa responsabilidade grande, como a Jussara já lembrou, fui convidada, né, pela Cristina,
quase 2 anos atrás, né? E aqui fazendo agora parte daquele grupo seleto que já veio pela segunda vez. Mas eu sempre falo que o EMEG, na minha vida, é uma jornada transformadora, inspiradora, que me abriu assim muitas janelas e muitas portas. É um antes e um depois do EMEG. E eu conto com os meus amigos queridos na condução desse estudo. Então, quando a Jussara me convidou, eu fiquei pensando, eu já estava com esse versículo guardado. Aí me veio logo, eu respondi para ela, mas quando fores convidado, vai, né? Então a gente vem. Com a cara e com a coragem a gente vem, né? Vamos ver. E eu conto com a colaboração de todos. Então, que os nossos amigos espirituais, os coordenadores desse trabalho do EMEG, possam nos inspirar, nos intuir na noite de hoje, para a gente ter o entendimento dessa mensagem, desse versículo de Paulo, para que nós possamos reter o essencial na nossa jornada e para o nosso aprendizado. Então, é transformai-vos pela renovação do entendimento. Está na carta aos Romanos, no capítulo 12, e o versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A minha tradução é de João Ferreira de Almeida, então eu não sei como que está aí na tradução de vocês. Então, esse versículo de Romanos, ele é, assim, um dos mais marcantes do Evangelho, porque ele nos transmite uma mensagem muito poderosa de transformação e renovação espiritual. Nele nós somos chamados a não nos conformar com os padrões deste mundo e permitir que a nossa mente seja continuamente renovada, de modo que nós possamos, né, viver em sintonia com a vontade de Deus, que é sempre boa, agradável e sempre perfeita. Então, refletir sobre esse versículo, ele nos conduz também a uma análise profunda do que significa romper com a lógica do mundo e abraçar uma mudança radical de pensamento. E essa renovação, ela só pode ser operada através da palavra de Deus. E ela abre caminho para que nós possamos discernir, ou seja, julgar com clareza e praticar aquilo que corresponde ao seu propósito. Então, nesse contexto, a nossa transformação da mente é apresentada como um processo diário e essencial para o nosso crescimento espiritual. Então, trata-se de uma mudança interior que molda a nossa forma de pensar e de agir, aliando o nosso coração e a nossa mente com os valores do reino de Deus. Então, mais do que uma alteração de comportamento, essa renovação ela é uma verdadeira reorganização da nossa vida. E ela nos conduz a confiar plenamente nos planos divinos. Então, quando nós permitimos que Deus renove a nossa mente, nós experimentamos a sua paz e encontramos a direção segura para cada passo da nossa caminhada. E aí, para a gente entrar no assunto, eu quero fazer uma breve contextualização histórica e espiritual desse versículo. E aí, eu vou falar um pouquinho de Paulo, né? Ele começou como Paulo de Tarso, todo mundo aqui já conhece a história de Paulo, a sua trajetória, né? O livro Paulo Estevão, que eu trouxe aqui. Ele era um judeu, fariseu, cidadão romano, com formação em Tarso, Jerusalém. Ele era conhecedor profundo da cultura grego e judaica, ele era bem nascido, de família abastada, ele era fluente em grego, hebraico e aramaico. Então, o Saulo, enquanto Saulo ainda, ele foi para Damasco, né, para encontrar Ananias, que ele achava que tinha desvirtuado Abigail, né? E aí, lá na porta de Damasco, ele encontra Jesus. E aí ele passou por sofrimentos, por dores, por aflições, por humilhações, e até que ele foi envolvido pelos ensinamentos de Jesus. E aí ele começou esse processo de transformação.
Ele se tornou uma ponte para a expansão do cristianismo e um dos líderes, né, importantes da história da fé cristã. Então, quando ele se tornou Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo, ele desenvolveu um trabalho extremamente elevado, tornando-se um dos apóstolos que mais transmitiu ensinamentos após a morte do Cristo. Então, está no livro Paulo e Estevão. Por que eu trouxe esse breve relato? É porque eu quero ler como Paulo foi apresentado por Emmanuel aqui na obra. Está lá na página 65, no capítulo 4, nas estradas de Jope. Estamos na Velha Jerusalém, em uma clara manhã do ano 35 depois de Cristo. Dentro em breve, um carro minúsculo, semelhante às bigas romanas, estaca a porta, tirado por 2 soberbos cavalos brancos. Ele está indo visitar o amigo dele, Sadoc. Num minuto, as nossas personagens se abraçam efusivamente, transbordantes de alegria e juventude. O jovem Saulo apresentava toda a vivacidade de um homem solteiro, bordejando seus 30 anos. Na fisionomia cheia de virilidade máscula, beleza, os traços israelitas fixavam-se particularmente nos olhos profundos e percussientes. Percussiente é penetrante, que enxerga além da superfície. E próprios dos temperamentos apaixonados e indomáveis, ricos de agudeza e de resolução. Trajando a túnica do patriarcado, falava de preferência o grego, a que se afeiçoara na cidade natal, ao convívio dos mestres bem-amados, trabalhados nas escolas de Atenas e de Alexandria. Aí ele tem uma conversa breve com o amigo dele, e aí ele fala assim, o Sadoc fala assim, mas como estás modificado, um carro romana, a conversação em grego? E aí Saulo, porém, não deixou prosseguir e rematou. E no coração a lei, sempre desejoso de submeter Roma e Atenas aos princípios de Deus. Aos nossos princípios. Então, por essa introduçãozinha pequena aqui, a gente percebe que o Saulo ainda, né? Ele era um doutor da lei, isso a gente já sabe também, e ele estava sendo preparado para substituir Gamaliel no Sinédrio. Se eu estiver errando, você me corrige, hein, Jussara? Então, ele era um orador brilhante, ele era vaidoso. Dá para ver que ele era vaidoso, ele se preocupava com o que ele ia vestir, né, o traje romano, chegava naquela biga, né, o cavalo, 2 soberbos cavalos brancos, não era qualquer cavalo, não era, era do último tipo, né, Jussara? Vamos dizer que se fosse um carro, era o último tipo. Então, que nós podemos perceber? Que ele era um cidadão do mundo e ele vivia como um cidadão do mundo, não é? E aí, depois que ele conheceu Jesus, é que ele começa esse processo de transformação dele, né? Essa transformação profunda. Uma virada de chave, né? Uma virada radical na vida dele. Então, durante o apostolado, Paulo ainda escreveu diversas cartas. E a carta aos Romanos foi dirigida a uma comunidade que vivia o centro, era a capital do Império Romano. Então, marcada pela idolatria, a imoralidade e a perseguição aos cristãos. Então, diferente de outras cartas, ela foi escrita antes da sua chegada em Roma. Ele só chegou em Roma lá pelo ano 60. E ela é mais longa, mais madura e de grande impacto nas comunidades. E aí a gente fez uma cola lá na oficina do Evangelho, né? Então, a ideia central da carta, ela é um convite ao monoteísmo e à fidelidade a Deus. E ela trazia um desafio aos cristãos. Ô, Sônia, bem-vinda. Porque eu já vi que você vai entrar na carta. Você encerrou a referência sobre a personalidade de Saulo? Encerrou? A personalidade. Então, você vai entrar na carta.
Vamos entrar na carta. E eu queria fazer só um comentário rápido, para não te atrapalhar. Aí você tomou água, né? Respira um pouquinho. À medida que a gente vai estudando, lendo sobre Paulo de Tarso, até algumas paixões que nós temos, e aqui eu não tenho nenhum interesse de santificar Paulo, né? Nem interesse, nem capacidade de fazer isso, né? Mas até a vaidade de Saulo, eu reflito muito, fico refletindo a cada vez que eu leio Paulo Estevão, que a gente estuda uma carta dele, a observar os valores morais que ele possuía, a sua fidelidade à lei mosaica, aos valores culturais do seu povo, né, da sua formação, até a vaidade dele era uma vaidade diferenciada, porque um homem garboso, atleta, bonito, inteligente, de posses, não era namorador. Não. Não era. Não era. E eu não estou criticando quem é, hein, gente? Alto lá, né? Namorar faz parte do processo evolutivo na Terra. E, com certeza, fazia na época de Saulo. Mas eu querendo dizer que, por mais que a gente veja essas qualidades, né, físicas, intelectuais, a gente vê quando Jesus o convoca para uma nova fase para a vida dele, ele não pensa duas vezes. Não. Ele dá conta de sair de uma condição de perseguidor para ser seguidor. Mas um perseguidor que ficava defendendo uma lei que ele acreditava, a gente fala hoje, vestia a camisa e achava que aquilo que era certo, e que ninguém podia se atrever a atrapalhar aquilo, não. Então, ele viu Jesus assim, mas ele deu conta de virar a chave imediatamente. Coisa que a gente não sabe se a gente daria conta de virar a chave como ele virou, né? Então, e eu não estou te corrigindo, não. Quando você falou da vaidade, ele era vaidoso, sim, ele se cuidava. Não, e outra coisa, Cristina, um ponto aqui que eu anotei e não falei, é que, nesse processo, até aquela capacidade brilhante dele de oratória, ele precisou deixar de lado durante um tempo. E ele encontrou um Estevão na vida dele, que mostrou para ele que era outra coisa, que tinha que ser de outro jeito. Não né? era bem assim. Então, só concluindo, até essas paixões que nós ainda temos, e em nós são aguçadas, e algumas em nós são até exacerbadas, a gente vai ver na figura desse romano, né? Alguém que estava já... como é que fala, gente, quando vai refinando as suas condições morais, né? Que até uma vaidade, você coloca a vaidade aqui, Saulo, a vaidade aqui, homem comum. Isso. Né? Porque a gente vai ver os valores que ele tinha, e aí a gente vai lembrar de Joana de Ângeles quando diz que tudo no seu início é importante. A vaidade é necessária na sua origem, né? O egoísmo na sua origem, enquanto cuidado é necessário. Nós conversamos aqui, pós-temporada de Fernandinha, até aquela ansiedade inicial de buscar os objetivos. Né? Então, é só um comentário. Então tá. Então, é isso mesmo. Obrigada, viu, Cristina? Então, falei aqui, né, que a ideia central da carta ela é um convite ao monoteísmo e à fidelidade a Deus. E ele trazia um desafio aos cristãos, que era resistir àquelas pressões culturais, religiosas daquela sociedade, que era voltada ao luxo, ao poder, à idolatria, né? Os romanos, eles adoravam vários deuses, idolatravam e cultuavam vários deuses. Então, o objetivo da carta é encorajar os cristãos a não se conformarem com os padrões do mundo, mas a viverem segundo os princípios do reino de Deus. Então, a carta também é uma exortação. O que é uma exortação? É chamar para perto, é motivar, é consolar ou instruir com amor, né? Isso visando sempre o crescimento espiritual do cristão. E a importância dessa exortação era vital para a sobrevivência e o fortalecimento da fé
no meio daquela sociedade que ainda era hostil. Então, a carta, ela é um chamado a viver uma vida contínua pela renovação da mente. E essa carta também, esse contexto desse versículo 2, ela tem que ser entendida na carta como um todo, né, nos Romanos inteiro, que Paulo falava nos capítulos anteriores sobre a justificação pela fé e a nova vida em Cristo. E agora ele fala como viver essa nova vida na prática. Então, repetindo o versículo, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí, trocando em miúdos, não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Deixe que Deus transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês serão capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, Paulo aqui, ele nos convida a viver uma vida que resista às influências do mundo e que nós estejamos sempre em constante processo de transformação. E aí nós vamos caminhar conforme, né, a vontade de Deus. Então, nós estamos aqui num mundo cheio de incertezas, né, cheio de dúvidas, cheio de desafios. E para a gente entender essa vontade, isso serve de alicerce. Entender essa vontade de Deus na nossa vida é que vai nos dar essa base, é que vai ser o nosso alicerce. Então, esse versículo é uma jornada de transformação. E aí, quando nós transformamos a nossa mente, nós temos um conhecimento prático e experiencial do que Deus deseja para a nossa vida. E a importância de entender essa vontade de Deus também não é só uma questão de obediência, mas é de entender a intimidade com o Cristo. Então, assim como um filho, né, confia no pai, nós também devemos confiar a nossa vida plenamente na vida de Deus, porque Ele é que vai nos dar a direção mais acertada. Então, quando nós compreendemos e conhecemos a vontade de Deus, isso nos ajuda a libertar das ansiedades, né, das nossas dúvidas, a tomar decisões alinhadas com os propósitos divinos para a nossa vida, viver uma vida plena, cheia de significado, e aí a gente vai ser esse instrumento de bênçãos para aqueles que ainda já estão ao nosso redor. Então, quando nós mergulhamos nesse tema, nós vamos além de um estudo bíblico, né? Esse estudo é um convite para que a gente possa viver essa vida transformada em sintonia com Deus. Então, por quê que é boa, agradável e perfeita? Boa porque tudo que Deus planeja para nós é para o nosso bem e reflete a sua vontade, né? O seu caráter puro e santo. Agradável porque, ainda que não seja fácil, a sua vontade sempre nos traz alegria e satisfação. Então, mesmo que a gente não compreenda os propósitos de Deus para a nossa vida, no final vai ser bom. A gente tem que confiar. E perfeita porque não há falhas. Tudo que Ele faz, tudo que Ele preparou é completo e adequado para cada fase da nossa vida. E sempre trazendo a glória dele. Então, o que Paulo nos fala é que para a gente entender essa vontade, nós precisamos de uma mente renovada, que só é possível com esse relacionamento íntimo com Deus. Às vezes fica um pouco repetitivo, tá, gente? Mas é assim mesmo. Então, quando nós alinhamos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, né, as nossas atitudes, o Toninho acabou de falar isso aqui agora, e não segundo os padrões do mundo, mas conforme a própria natureza divina que está revelada em nós, que é o amor, o serviço, a justiça e a santidade. É aí que a gente começa a entender e a gente começa essa transformação. E ela também, essa transformação é um caminho dinâmico. Toninho também falou isso aqui agora, né? Porque a vontade de Deus, ela não é estática. É um percurso que nós escolhemos conscientes das nossas experiências diárias de fé. Então, a vontade de Deus, ela se revela na nossa submissão,
na gratidão e na fidelidade a Ele. E é nesse caminho que floresce a verdadeira alegria, o propósito e a nossa realização. Eu vou adiantar, que o negócio ali já passou meia hora. Não, pode falar, por favor, pode falar. Ô, Sônia, é porque eu estou aqui, né, remoendo, né? A proposta de renovar, transformar o nosso coração pela renovação do entendimento, renovação da nossa mente, como está aqui na tradução da Bíblia de Jerusalém. O conhecimento que a gente adquire, a gente tem que aplicar. Você tem que começar a olhar a vida através desse conhecimento, porque isso é que vai renovar o nosso entendimento. No domingo, eu estava na frente da televisão, vendo uma notícia. Notícia ruim, né, Júnior? Tem notícia boa na televisão? Notícia ruim. Então, eu estava dando notícia lá de uma empresa com um departamento de golpista. A empresa é legal, a empresa tem CNPJ, é legal, tudo regularizado, mas tinha um departamento com dezenas de funcionários que era um departamento para aplicar golpe via internet. E aí tinha até roteiro. E eu, como um roteiro na mão, lá no estudo de domingo, roteiro para estudo, e eles tinham lá roteiro para aplicar golpe. E vários golpes, né, os funcionários. Então, isso foi desmembrado no fim de semana. E eu fiquei pensando, gente, como é que esse povo sai do plano espiritual, vem para a Terra, reencarna com uma programação reencarnatória e vem trabalhar. Isso é trabalho. Eles saíam, batiam a ponta igual um funcionário normal e vem trabalhar com dar golpe nos outros, com prejudicar as outras criaturas. E não é pouca gente, não, gente. É muita gente que está fazendo o contrário do que assumiu do lado de lá. Então, o que acontece? Eu fiquei pensando, falei, meu Deus, como é que eu vou entender esse pessoal? Eu não consigo entender a cabeça dessa gente. E aí, os pensamentos, o conhecimento da doutrina espírita, né, começa a renovar o nosso entendimento. Eu falei, por que esse povo, sabendo que vai voltar para o plano espiritual, nós estamos à beira do mundo regenerado. Às vezes, né, Jussara? Não é? Falta dar um passinho para entrar no mundo regenerado, a gente já está na transição, né? Como é que a turma vem e fica aqui fazendo esse tipo de coisa? Sabe intuitivamente que vai voltar para lá, que vai ter que responder pelos próprios atos, né? E aí, aos poucos, veio me ocorrendo a ideia, de onde que esse pessoal saiu? Do umbral. Saiu do umbral, a maioria. E nós temos que rezar muito para saber se a gente não estava também no umbral, ou se está num postinho de socorro, ou se saiu de alguma colônia, né? E ainda consegue fazer as coisas contrárias aqui. Mas sai do umbral. Que noção que eles têm do que é o bom, do que é o amor, do que é a paz, do que é a felicidade? O Emmanuel fala que nós, estudantes, trabalhadores da casa espírita, os nossos conceitos são equivocados, de paz, felicidade, amor, conceitos equivocados. Ele coloca lá claramente na página que ele está avaliado. Então, se a gente não conhece, como é que a gente vai mudar? Você entendeu? Onde que eu estou querendo chegar? Se eu não conheço o paraíso, como é que eu vou saber que vale a pena ir para lá? Eu não tenho nem noção do que é. Se eu não conheço um lugar melhor, essa turma sai de um lugar de dor e sofrimento e o paraíso deles é a terra. Eles estão aqui para curtir. Eles estão aqui num intervalo de dor, né? Ufa, que alívio. E aí, nesse respirar de alívio, de estar reencarnado, eles querem aurir, eles querem usufruir dos benefícios da matéria, que é a única coisa que eles conhecem como uma coisa boa. Quer ficar rico, quer melhorar de vida, quer ter saúde perfeita, quer ter iate, quer ter uma ilhazinha, um resortzinho, quer ter tudo. Você entendeu? Quer um avião, quer um helicóptero disponível para ir para lá, para cá. Porque a felicidade deles está nisso, né? Aí eu apertei o Pai Celestial. Como é, Senhor? Como é que essas pessoas vão conseguir mudar de degrau? Nós. Como é que a gente vai mudar de degrau se eu não conheço o degrau de cima? E aí vem a revelação.
renovai-vos pelo Espírito do entendimento. Os de cima descem até os de baixo. E descem e expressam amor. Apóstolo Paulo. Olha, o Emmanuel tem uma frase aí no prefácio do livro Paulo Estevão. Se não fosse o Estevão, não haveria Paulo de Tarso. Né? Mesmo. Corrigindo, sem Estevão, não haveria Paulo de Tarso. Está no prefácio. Então, é um espírito que desce e ama com perfeição do tamanho do amor que ele consegue alcançar. E a gente não entende isso, porque esse amor a gente ainda não alcança. Então, o que a pessoa faz? Ela sente a irradiação daquele amor em direção a ela. Porque é uma mãe que vem, como a mãe do Gregório, é um pai que vem, é um marido, é uma esposa, é alguém muito querido, que reencarna junto e que, ainda que seja por um pequeno espaço de tempo, ama verdadeira e profundamente. E a pessoa, então, tem um contato, está aí o contato com algo maior do que o que ela alcança. É um contato com alguém. Por isso que Jesus desceu até nós. Ele não mandou ninguém, ele veio. Porque é o amor irradiando e alcançando. E a gente está tentando entender o reflexo do amor dele pelo evangelho que ficou escrito. Eu fico pensando naquela energia toda de Jesus. Imagina. A gente devia estar bem longe, né? Mas o que ele ensinou é inatacável, né? Como faz Porque Kardec. senão não tem como não mudar. Eu fiz esse comentário com o Toninho aqui, vou dar uma pulada aqui. Eu fiz esse comentário com o Toninho outro dia ali na secretaria, lembra, Toninho? Que eu fiz com você, depois eu fiz com a Josi também. Aquele ator que vive o personagem Jesus, em The Chosen, tem um documentário feito entre a segunda e a terceira temporada. E ele fala nesse documentário, tem vários depoimentos de pessoas conhecidas e desconhecidas para mim, mas tem algumas figuras bem conhecidas. E ele fala que depois que ele começou a viver esse personagem, não tem jeito de ser diferente. Porque a gente conhece, né? Ele começou a experimentar aquela vivência ali. E a gente está conhecendo a palavra, né? E ele está ali vivenciando. Estão gravando a 6ª temporada, diz que o povo está chorando e vivendo como se estivesse acontecendo naqueles dias. Então, imagina, se você vive um personagem e esse personagem já muda. Né? A gente estuda aqui o Evangelho e a gente, olha, não tem jeito de ser de outra forma. Né? É a experiência que a gente tem, não é? Quer continuar? Pode falar. A Ju, na fala dela, ela me fez recordar que daqui para frente, agora, se a gente ficar atento, a gente vai ver reencarnando um Isaac Newton da vida, um Albert Einstein, um Leonardo da Vinci, um Mozart, um Beethoven. São espíritos que já vieram aqui na Terra antes, que retornarão, e vários outros que virão, porque não tem como a gente transformar a Terra num mundo de regeneração sozinho. Não tem. Somente espíritos que já conhecem o mundo de regeneração é que podem transformar a Terra num mundo de regeneração, porque eles sabem como fazer. Então, se a gente ficar atento, a gente vai começar a perceber que esses espíritos já estão encarnando no meio de nós com o intuito de fazer a Terra progredir. Basta a gente aproveitar essa oportunidade e vide o tanto de pesquisas científicas que estão sendo publicadas, estão fazendo o povo andar, né, gente? Quem tem problema, né? Problemas sérios na coluna, paraplégico há anos, voltando a andar. Então, né? Hoje eu li uma outra pesquisa, a cura de linfomas, né? Quando já passou por quimioterapia, radioterapia, tem lá, vai lá na medula, tira, modifica. Cientistas brasileiros. Então, vamos aproveitar, né? Essa energia maravilhosa, né? Tem dois cientistas, 2 projetos que já vão entrar para o SUS, se Deus quiser.
né? Então, Paulo, vamos lá para frente, ele começa o versículo falando, e não, eu dividi em 3 partes, tá? Então, Paulo começa o versículo, e não vos conformeis com este mundo. Então, ele está falando aqui que a gente não deve se moldar aos padrões, aos valores e aos costumes que muitas vezes eles nos afastam de Deus. Então, não se conformar significa não se acomodar, nem aceitar como normal aquilo que contradiz os princípios de Deus. Então, a palavra conformar vem do grego, viu, Toninho? Pesquisei, sistematizou. Significa tomar a forma de ajustar-se a. Então, é resistir às ideologias que nos desviam do foco e manter firmes a nossa fé. Então, quais são essas ideologias? Não acreditar numa fé, não é? Qualquer realidade espiritual ela é rejeitada, apenas a matéria, né, as coisas materiais e as leis físicas é que têm valor. E aí entram outras ideologias que tentaram colocar na nossa cabeça recentemente, como a antivacina, né, a turma da Terra plana, não é? E isso foi o quê? Um atraso na evolução, né, gente? Pelo menos atraso não, mas uma estacada, né, Toninho? Então, o nosso mundo representa esse sistema de valores que são opostos a Deus, né? Marcado pelo egoísmo, pela corrupção, pelo materialismo, pela vaidade, pelo orgulho, a injustiça e pela busca desenfreada do prazer, né? E do poder, que ainda tem muita gente, né? Então, conformar-se é adaptar sem questionar. E a verdadeira mudança só nasce quando nós temos a renovação do nosso entendimento. Então, renovar a nossa mente não é apenas enxergar a vida com os olhos da fé e de consciência espiritual, né? Nós temos que ser moldados com padrões, outros padrões, não os padrões superficiais e materiais, mas temos que ser moldados por padrões mais elevados. Então, essa transformação ela exige uma autocrítica da nossa parte. A gente precisa revisar as nossas crenças, as nossas atitudes, né? E a gente parar de repetir os padrões do mundo, né? Os mundanos. Clauber também já falou isso. Santificar as mundanidades, né? Que a gente precisa aprender. Então, escolher aquilo que nos edifica e nos aproxima de Deus. E é viver de forma coerente com esses valores espirituais, mesmo diante de alguns costumes e das pressões sociais, né? Então, a gente é chamado a viver de uma forma diferente e a trilhar um caminho que não é moldado por esses valores materiais e as expectativas que o mundo impõe. Porque muitas vezes a gente é cobrado, as pessoas esperam da gente coisas e a gente quer corresponder àquelas expectativas, e isso muitas vezes nos entristece, nos tira o nosso foco daquilo que a gente já planejou para a nossa vida, né? Então, nós precisamos de ter o quê? Os valores transformados, né? Onde o mundo exalta orgulho, o cristão é chamado à humildade. Onde o mundo busca vingança, o cristão é chamado ao perdão. Então, onde impera o egoísmo, nós somos chamados ao amor e ao serviço, né? Isso é ter identidade com Cristo. Então, não é naquilo que a gente possui ou naquilo que a gente aparenta, né? Mas no fato que nós somos filhos de Deus. Essa que é a nossa identidade com Cristo. E a gente deve ser um testemunho vivo. Então, ser um testemunho vivo não se limita ao nosso interior. Então, a gente precisa mostrar o cristão que nós estamos, pelo menos, buscando ser, né? Pela renovação desse nosso entendimento. E também não significa que a gente deve se afastar, nem rejeitar tudo que está à nossa volta. A gente não precisa viver em clausura. A gente tem que estar na sociedade, viver com a sociedade, mas buscar viver com essa consciência que nós temos dentro de nós. E outra coisa também que Paulo nos lembra é que nós não devemos nos esquecer das promessas do sacrifício de Cristo.
que ele promete que nós teremos uma morada no céu e que a nossa vida será muito melhor lá do que aqui na terra. Eu não vou entrar nesse assunto, tá, Jussara? Então, isso é ter esperança eterna. Então, enquanto o mundo está concentrado no imediato, o cristão vive com os olhos voltados para a eternidade. E o que muda a nossa forma de lidar com as dificuldades e as nossas conquistas, né? Então, a ênfase aqui é: olhem para o Cristo, sigam o que ele diz, sigam ele em tudo. Porque quando se conforma com o mundo, a gente pode perder também a noção da perspectiva, da esperança e da salvação, até mesmo do sacrifício que Jesus fez por nós, né? Então, os cristãos, eles vivem no mundo, mas eles não são do mundo, porque os valores que o mundo preza não podem ser os valores de um cristão. Então, a gente precisa de ter presença física, né? Nós habitamos o mesmo espaço, nós trabalhamos, nós estudamos, nós convivemos e participamos da sociedade. Mas nós temos uma identidade espiritual. E a nossa essência é que é o propósito, e é o nosso propósito. E eles não estão moldados pelos padrões do mundo, mas pela vontade de Deus. Então, os valores do cristão, eles são fundamentados no Evangelho e refletem a natureza do Cristo, que é amor, humildade, serviço, justiça, santidade e esperança. Então, e muitas vezes, né, os valores do mundo é poder, riqueza, status, prazer imediato. Então, Paulo aqui ele nos ensina que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas ter a nossa mente renovada. Então, nós vamos pular mais um pedaço, senão a gente não entra na transformação e na renovação da nossa mente. Então, é que o não vos transformei, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, o convite é para uma verdadeira transformação interior, que acontece na nossa mente e no nosso coração. Não tem jeito de ser de outra forma. Então, é quando a gente também troca de lentes, né? E a gente passa a ver a nossa vida por uma perspectiva divina. Então, Paulo nos orienta a ser transformados. E a palavra grega é metamorfo, da origem da palavra metamorfose. É mesmo uma mudança radical, como a lagarta para a borboleta, né? A gente sai do casulo e mostra a nossa beleza espiritual. Então, uma transformação profunda, que não se limita à aparência, mas começa dentro de nós, na mente, e se expande para todo o ser. Então, essa palavra é a renovação do nosso entendimento. E entendimento refere-se à nossa mente, ao raciocínio e à forma como nós vemos e interpretamos o mundo. Então, a nossa mente ela é um campo de batalha. É aqui que as nossas ideias elas se colidem, né? Aquilo que a gente quer, dos ensinamentos de Deus, e aquilo que a sociedade nos apresenta. Então, aqui nós temos o espaço das nossas decisões. É onde nós processamos as nossas informações, avaliamos os nossos valores e nós escolhemos como agir. Então, é na nossa mente que nós decidimos se nós vamos seguir os padrões do mundo, né? Egoísmo, materialista, ou os do reino de Deus. Então, as ideologias do mundo, elas oferecem os padrões, muitas vezes entram em conflito com os ensinamentos bíblicos. Então, o mundo ele pode valorizar o sucesso, enquanto o reino de Deus valoriza a humildade e serviço. E aqui nós somos todos os dias expostos e bombardeados por ideologias e por notícias, né, que a sociedade quer introduzir em nós. Então, tem a mídia o tempo inteiro, né? A televisão que podia... É uma excelente ferramenta para ensinar coisas boas, é uma ferramenta de transformação. Então, muitas vezes, ela traz violência, traz notícias ou para uma programação que não acrescenta nada na nossa vida, né? Então, Paulo, ele ainda fala sobre renovar a mente
E aí, levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Está lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 5. Então, é um chamado para que a nossa mente seja alinhada aos valores, resistindo às pressões externas. Então, de um lado, a gente tem as vozes do mundo, que nos oferecem o prazer, né, as facilidades, né, a porta larga, e de outro lado, o reino de Deus, né? Então, essa batalha é que define as nossas escolhas, é o destino, né, até mesmo o nosso destino espiritual. Então, nós temos a renovação da mente, ela é um processo contínuo. O Toninho também falou isso aqui agora, hein? Então, de um lado, aquilo que nos desvia das leis divinas, que nos causa dor e sofrimento, e do outro lado, né, o que nos traz paz, alegria, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, deixa eu ver. Jesus é o nosso modelo, o nosso guia, né, gente? Então, o Espiritismo nos mostra que ele é o modelo mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade. Então, estar em Cristo significa seguir os seus ensinamentos e aplicá-los na nossa vida prática. Então, não importa a origem, a cultura ou a condição social, todos nós podemos tornar aquela nova criatura. Eu trouxe aqui uns versículos, mas não vou ler, né? Na segunda carta aos Coríntios, está lá em Gálatas, em Efésios, que Paulo nos trouxe, falando sobre essa nova criatura. Mas essa renovação da mente, ela passa pelo Jesus, ela passa pelo Evangelho. Quando nós queremos renovar alguma coisa, a gente quer que ela fique nova, né? Então, quando nós queremos que nós sejamos renovados, nós precisamos de voltar e ver o que Jesus nos ensinou. Sim, pode, claro. Eu estou pensando aqui no exemplo que você trouxe para nós, né, do apóstolo Paulo, o Saulo de Tarso. O quanto custou essa renovação da mente? Né, porque ele era uma boa pessoa, como a Cristina lembrou ali. Ele não era mau, não era bandido, não era criminoso. Pelo contrário, foi muito bem educado, defensor. Tinha um coração nobre. Para ele, o Emmanuel usa expressões lindas. Guardou-se para a noiva, que intuitivamente ele esperava, né? Então, esperando a chegada da Abigail, ele precisou sentir o intelecto do Estevão presente nas discussões que ele teve, confrontar o conhecimento que ele tinha, porque a gente traz valores consolidados e não quer abrir mão. Então, quando chega um valor novo, a gente simplesmente rejeita. E para ele isso foi uma lição grave, porque ele precisou confrontar o que ele conhecia com a visão do mesmo Moisés, das mesmas leis mosaicas que o Estevão trazia. Porque o Estevão trazia o Messias com base em Isaías, uma outra forma, uma forma toda amorosa, né, de enxergar o servo sofredor, o Messias como um servo sofredor. E já o Saulo, ele tinha aquela visão do Messias régio, o Messias rei. O Messias que ia descer do céu poderoso, guerreiro, ia enfrentar o Império Romano e ia destruir o Império Romano. Isso. Ia restabelecer o poder na Judéia, o poder dos cristãos. Então, ele ainda tinha aquela convicção de poder muito semelhante à dos romanos, a de todas as elites da terra da época. Ele mesmo um participante da elite judaica, né? A gente não pode negar. Mas foi o contato com essa mente renovada do Estevão que confrontou o que ele conhecia. E ele já ficou meio perdido, foi a primeira vez que ele perdeu um debate público, né? E confrontou o amor, o sentimento. A Abigail chega, a noiva esperada. Em poucos meses eles ficaram noivos e já estava programando o casamento. Mas o que acontece com o coração dele? Quando ele descobre que a Abigail é irmã do Estevão, ele terminou o noivado ali na hora. O orgulho
foi maior, o orgulho foi maior, o homem velho venceu, né? E ele se afasta da Abigail por 8 meses, 8 meses. Então, quando ele retorna, renovado, pelo menos nesse ponto, baixou a bola, reconheceu que o amor dela era verdadeiro e que ele não queria ficar sem essa presença, ele já chega E aí com ele ela. já tinha entendido Jesus também, né? Não, ainda não. Ah, não, com a Abigail ainda não. depois é que ele vai para Ananias. Exatamente. Então, o que ele faz? Ele volta no dia dela morrer. Ela desencarna, ele voltou um dia antes, na verdade. Visitou, não, nós vamos casar, nosso casamento está de pé, ela sinto muito. Não, agora. O Estevão já esteve aqui, já veio me buscar, já avisou que eu estou voltando para o plano espiritual. Ela, convertida ao cristianismo. O Estevão, um defensor de Jesus. Então, ele estava sendo confrontado. Ele passou uma semana, gente, é preciso estudar essa semana, que o Saulo de Tarso passou, viajando de Jerusalém para Damasco para perseguir o Ananias, sem alimentar, sofrendo muito, porque a Abigail tinha acabado de desencarnar. Ele estava completamente revoltado, né? Com muita raiva, com muita vontade, essa determinação toda que ele tem de destruir. Era ódio. Não chegava a ser ódio, mas era uma coisa parecida, né? Que ele tinha contra o Ananias. Então, o que mudou isso tudo? Uma semana em cima do camelo, no sol do deserto, viajando de Damasco, de Jerusalém para Damasco, sem alimentar, meditando, renovando a mente, meditando no que esse povo tem e que nós não temos. Ele tinha uma inveja, na verdade, da serenidade dos cristãos que ele não alcançou. Ele não alcançou e nem entendia como é aquela serenidade. Ele era perturbado, ele não encontrava a paz até encontrar Jesus na porta de Damasco. E identificar aquele sentimento, aquela vibração magnética que foi a gota d'água. E aí é o arrependimento mais rápido da história. O arrependimento, modelo e guia da humanidade é o do Saulo de Tarso. Porque ele cai do cavalo e na queda ele já muda. Foi 1 minuto, 1 segundos de arrependimento, ele já fala, Senhor, o que queres que eu faça? Então ele já passa para o processo expiatório e já busca a reparação, lá no livro Céu e Inferno, né? Código Penal da Vida Futura. Arrependimento, expiação, reparação. Então o apóstolo Paulo arrependeu rapidamente. A mente se renovou rapidamente. Ele mudou da escola A para a escola B num fiapo ali. Porque a semana inteira ele já veio meditando. E antes disso, 8 meses sem a Abigail, meditando e avaliando o prejuízo emocional que ele tinha sofrido. E antes desses 8 meses, alguns meses de debate com o Estevão, em que ele estava vendo confrontado todos os valores que ele achava que eram a convicção. Tirou o chão dele. Então, renovar o entendimento é olhar para a vida. Renovar o entendimento é olhar para as pessoas, é olhar para a televisão, para as notícias, é olhar para os filhos, para os pais, é olhar para o cachorro que está ali passando aperto. Né? Meu cachorro estava com marquinha de carrapato, eu não sabia, sofri tanto hoje. Levar meu cachorro no pet, a moça liga, tá umas marquinhas de carrapato. Eu, de onde? De onde que é esse carrapato? Não pode, ela mal sai de casa, onde foi arranjar carrapato. Vermífugo, né? Remedinho para tirar e tudo, tratamento. E o coração, ai meu Deus, como que eu não vi isso debaixo dos meus olhos, né? Então, assim, renovar é olhar para a vida, gente. Vamos olhar para a vida. A gente está olhando para o texto, a gente está olhando para a filosofia, a gente está olhando para a ciência e não está olhando para a vida. O que eu fiz hoje? O que eu fiz hoje? Acordei como? Senti o quê? O que eu senti hoje? Quais sentimentos me moveram hoje, desde a hora que eu acordei até agora? Renovar a mente, né, Sônia? É renovar, é reolhar a vida. Inteiro, é né? por isso que eu amo o olhar do Emmanuel. O Emmanuel olha para a vida o tempo inteiro. Todos os romances dele, todos os livros de estudo, são olhando para a vida. E não é a vida futura, o que vai ser lá na frente, mundo maravilhoso, não. É a vida real das pessoas que estão falindo hoje. Por quê?
O que estão sentindo e por que não perceberam isso, né? Obrigada. Então, nós já falamos aqui, vou repetir, a nossa mente é um campo de batalhas, né? Onde é o território onde nós travamos essa luta entre aquilo que é passageiro e aquilo que é eterno. Então, desenvolver essa mente de Cristo, nós devemos desenvolver essa mente em Cristo, renovar o nosso entendimento e não nos deixar levar por essas filosofias, essas ideologias que nos são apresentadas, que tentam mudar os nossos pensamentos o tempo inteiro. Então, a gente precisa ter foco nessa transformação, por quê? Para que possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que a renovação o resultado dessa renovação é a capacidade, né, da gente viver essa vontade de Deus, que é uma vontade que não é pesada e ela não é opressiva. E Paulo descreve como boa, perfeita e agradável. É boa porque ela traz benefício para a nossa vida, agradável porque ela gera paz e alegria, e perfeita porque ela é completa e não tem falhas, né? Então, aqui nós temos que ter obediência. Se a gente não tiver obediência, a gente não vai conseguir fazer essa renovação. Porque quando a gente é obediente, é quando nós vamos começar a entender e experimentar a vontade de Deus na nossa vida. Então, e experimentar também não é uma compreensão teórica, é uma prática vivencial. Nós temos que vivenciar essa vontade de Deus. Então, Paulo ainda fala que para a gente ter uma exploração de sucesso, é para que você possa provar, isso é, experimentar e averiguar a perfeita vontade de Deus, é fundamental essa mente renovada, ou pelo menos se renovando. E aqui eu tenho uma metáfora muito sugestiva, é botar o dedo na tomada. É tomar um choque mesmo de realidade, porque se a gente não experimentar, a gente não vai transformar nada. Então, é manter firme, fiel, né? Reconhecendo Deus na nossa vida. E aqui, a maior expressão da bondade de Deus, eu vou dar umas puladinhas, porque senão a gente não vai concluir. Então, a vontade de Deus ela é boa porque ela transforma e nos direciona e é sempre nos transformando para melhor. Então, a maior expressão dessa vontade de Deus é Ele entregar Jesus Cristo para nós, né? Como está lá em João, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha essa vida eterna. Então, a salvação é o ápice da bondade de Deus. E aqui, deixa eu ver, Deus também, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe tudo aquilo que vai na nossa mente, tudo aquilo que a gente pensa que sabe e aquilo que a gente nem sabe que a gente quer. Ele também conhece, né? Então, mesmo que a gente não entenda esses planos de Deus, Ele, com certeza, Ele vai ser bom para a nossa vida, né? E a vontade de Deus também é perfeita, porque ela nos revela uma perfeição porque é algo completo, íntegro e sem defeito. E é da palavra original hebraico tamim, do grego teleios, é isso mesmo, Toninho? Então tá. E carrega o sentido de algo completo. E boa, esqueci de falar, boa é ágatos. Tá vendo? Pertinho de ágape, né, Toninho? Então, ela é completa, é perfeita porque ela é completa, porque não falta e nem sobra nada. E ela é imutável, ela também não está sujeita a nenhuma mudança. E ela é harmoniosa, porque todas as partes cooperam para o bem. Então, a perfeita vontade de Deus, livre de defeitos, completa, consistente, e ela também é agradável, né? Que é aquilo que certamente vai ser para a nossa vida. Então, o termo usado para agradável é aurestos, que significa bom, aceitável e que traz prazer. Então, a vontade de Deus ela não é pesada, ela não é opressiva, então ela traz alegria e satisfação para o nosso coração. E lá em Filipenses,
Paulo diz o seguinte, no capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e a mente de Cristo. Então, essa paz... Essa paz não é apenas a ausência de conflitos, mas é a presença de uma serenidade profunda que só Deus pode nos proporcionar, porque ela traz paz interior, ela traz satisfação e ela nos traz também uma direção clara. E aí, já chegou 9 horas? Já acabou? Então, então deixa. Tinha 300 coisas para falar, mas eu vou ler só o último versículo para completar o nosso estudo, tá? De Paulo também aos Filipenses. Está lá no capítulo 4, versículo 8. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é bom e de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então, que a gente possa transformar o nosso pensamento, procurar entender a vontade de Deus na nossa vida, para que a gente possa seguir nessa caminhada. Eu agradeço a vocês a paciência de me ouvir, o pessoal de casa que não desligou, tá? Gratidão a todos. Semana que vem? Não, aí semana que vem é Jussara. Mas a gente quer. Não. Vou sentar aqui do seu ladinho. Por favor. Em nome da coordenação, eu agradeço. Com certeza, o bem que me fez a todo mundo, viu? Eu vou ser breve, mas vou dar aqui, né, antes do encerramento, um recadinho da biblioteca, que está precisando de tarefeiros para os domingos. Necessário estar assíduo em uma das reuniões de estudo da casa. Será oferecido treinamento e é necessário deixar o nome e o telefone na secretaria. Vamos fazer a nossa prece e levar conosco, semana fora, vida afora, essa necessidade de renovação. Sim? Lê isso aqui. Se o clarim cristão já te alcançou os ouvidos, aceita-lhes as claridades sem vacilar. As clarinadas. As clarinadas sem vacilar. Que lindo, que lindo. Qual que é a reverência? Emmanuel? Esse aqui, PN. Pão Nosso. Pão Nosso, mensagem 39. Então, fica aí o para casa, né? Lermos a mensagem inteira. Pão Nosso, mensagem 39. Né? Vamos fechar os nossos olhos, buscar em Jesus sempre a nossa fonte de renovação tão necessária. Jesus querido, nós te agradecemos por mais esta oportunidade de nos reunirmos e de buscarmos os teus ensinamentos. Ajuda-nos no nosso retorno para casa e nas nossas decisões diárias, as pequenas e as maiores. Esteja conosco, pois é da tua presença e das tuas mãos carinhosas que nós necessitamos. Graças a Deus. Pessoal de casa, fiquem com Deus. Todo o pessoal do salão, encarnado e desencarnado, boa semana. Obrigada, gente.